bem com vocês? Sou a professora Luciana e hoje nós temos aula de Geografia. Bem, antes de começar as explicações, eu quero que você saiba que eu estou com muita saudade de vocês. Por favor, apareçam, vão lá no Meet, só para me falar um oizinho, tirar dúvida caso vocês estejam com dúvidas, claro, mas para matar a saudade da Pro, tô com muita saudade de vocês, ok? Fico esperando vocês, tá? Bom, hoje eu vou começar um assunto com vocês, onde o nosso estudo ele é multidisciplinar. Nós vamos estudar algumas matérias reunidas em alguns vídeos apenas, em algumas aulas, tá? Neste caso, nós vamos começar falando de História e Geografia, misturando nessas duas aulas, História e Geografia. Já dando o início hoje, eu quero que você preste atenção nas explicações que vocês verão a seguir sobre os museus. Tudo bem? Então, vá lá, assista ao vídeo até o final, não deixe de assistir, tá? Conto com você. Se você ficar com dúvida, me procure para que nós possamos tirar as suas dúvidas, mas prestem muita atenção, porque é só o começo de uma atividade que nós iremos realizar, ok? Então, vamos à nossa aula. Bem, alunos, então na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o museu. Mas o que é um museu? O que é um museu? Você já foi no museu? Já visitou, já teve essa oportunidade? Você foi com sua família ou você foi com a escola? Como aconteceu? Bem, o museu nada mais é do que um lugar onde nós guardamos a história. Nós guardamos a história de um lugar, nós guardamos a história de um povo, nós guardamos a história de alguém, tá? Então, o museu, ele abriga todas essas histórias num único lugar. Geralmente, as pessoas ligam a palavra museu a coisas antigas, ultrapassadas, coisas velhas, mas na realidade não tem relação com esse sentido de coisa velha, coisa ruim. São coisas antigas realmente, mas que têm um importantíssimo valor, uma importante atuação na nossa vida, porque nos conta como aconteceu o passado, como aconteceu alguma situação, como alguém viveu, como os nossos antepassados viveram. Imagina você, se alguém lá do passado, da pré-história, vamos jogar lá atrás, da pré-história, viesse para cá, no tempo que nós estamos nos fazer uma visita, o que você acha que ia acontecer? Ele não ia se adaptar, você concorda? Eu acredito que já tem até alguns filmes aí que mostraram algumas coisas parecidas, de pessoas do passado, de épocas antigas, de outros séculos, que vieram, para o futuro. E aí, no futuro, existiam outras coisas bem diferentes que eles não estavam acostumados, não é verdade? Nós temos muitos objetos que antigamente eram de um jeito e hoje são de outro. Depois eu vou colocar para vocês algumas imagens que vocês vão assistir sobre esses objetos. Imagina só. Então, se você não conhecesse nada, agora falando de nós, do nosso passado, você ia acreditar que tudo sempre foi da maneira que é hoje? Será? Então, o videogame, ele sempre foi o PlayStation? Ele sempre foi o Xbox? Ele sempre foi, sei lá, os mais avançados que existem aí? Então, sempre foram esses? Não, existirão outros. Para que chegasse nos videogames que vocês têm aí em casa hoje, lá no passado, alguém inventou o videogame em primeiro lugar e depois foi aperfeiçoando, tá? E se nós colocarmos tudo no museu e mostrarmos para você, existem muitas evoluções no controle remoto, na maneira em que são colocados os jogos, porque, por exemplo, antigamente existiam fitas de videogame, tá? Hoje em dia, online você consegue jogar. Mas por que você joga online? Tem internet, antigamente não tinha. Então, são muitas evoluções, muitas transformações que vão acontecendo com o passar do tempo, certo? E hoje, como é que a gente vive, gente? Nós vivemos, nesta época aqui,
com muito bem-estar, com muitas coisas boas que antigamente não existiam, mas que foram criadas, tá? Então, imagina só, foram criados prédios enormes, onde lá no passado existiam muitas cidades. Foram criados túneis, não é verdade? Antigamente, para vir da praia, da nossa praia aqui, estamos em São Paulo, estou falando de Santos, até aqui era levava-se quase uma semana, tá? Porque não existiam os túneis. A Serra do Mar, a travessia da Serra do Mar era feita com charrete, cavalo, né? Alguns pedaços as pessoas tinham que descer do cavalo para andar a pé, porque era muito ruim o pedaço que eles passavam. Enfim, era bem complicada essa travessia, ok? Com a invenção dos túneis, como ficou tudo mais fácil, hein? As pontes, o metrô, enfim, a nossa vida moderna na cidade é maravilhosa, certo? No mundo todo existem muitos museus. E eles têm diferentes nomes, eles têm diferentes funções, né? Muitos museus têm nome composto, por exemplo, Museu da Arte Moderna, Museu de Ciência, Museu da Língua Portuguesa, enfim, e aí, por aí vai, né? Eu falei alguns, mas existem inúmeros museus. Tudo bem? Então, você vai ver aí que se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar diferentes tipos de museu, tá? Então, nesses museus existem coleções. Essas coleções são chamadas de acervo. E elas podem ser públicas ou particulares. Por exemplo, você coleciona alguma coisa? Eu tinha um aluno que colecionava bolinhas de gude. Ele tinha mais de 500 bolinhas de gudes diferentes, gente. Vários tamanhos, várias cores diferentes. Até me deu bolinha de gude, eu guardei. Eu, quando mais nova, já colecionei papel de carta. Antigamente era bem legal, a gente colecionava de vários tipos diferentes. Tenho certeza que você já colecionou ou coleciona figurinhas. O meu 5º ano da tarde, por exemplo, eu me lembro bem que colecionava figurinhas, certo? Alguns alunos do 6º ano colecionam sim bolinha de gude, figurinhas também, ok? As meninas, muitas delas colecionam bonecas Barbie de vários modelos, porque a Barbie, né, tem vários modelos. Tem a Barbie médica, a Barbie advogada, a Barbie estudante, e aí por aí vai, muitas. Então, elas colecionam as bonecas. Os seus pais colecionam alguma coisa? Tem gente que coleciona carrinho do Hot Wheels. Vocês já viram Hot Wheels? Não é verdade? Muitos colecionam. Ou seja, são acervos particulares. Existem acervos que são públicos. Por que público, professora? Porque ele não pertence a uma única pessoa. Este acervo, ele pertence a uma nação, ou seja, pode ser do Brasil, pode ser de um distrito, apenas de uma região. Então, ele fica aos cuidados de alguém, mas ele pertence àquela localidade. Estamos falando agora geograficamente. Tudo bem? Então, não pertence a Maria José, não pertence a Luciana, pertence à cidade de São Paulo e assim por diante. Então, esse tipo de acervo é um acervo público, tá? Nós podemos fazer algumas visitas em museus. E aí você vai me falar assim, professora, como que eu vou visitar um museu nessa época? Eu nem posso sair de casa. Depois eu te conto uma novidade, tá bom? Tudo bem? Você pode ter certeza que quando você visitar um museu, você vai descobrir coisas novas, porque o museu é um lugar de descobertas. O museu é um lugar onde você sai conhecendo o passado, gostando muito do seu presente e amando o que vai acontecer no futuro, mesmo que você não saiba ainda o que vai acontecer, mas você já tem certeza que vai acontecer uma evolução por exemplo, nos aparelhos domésticos, uma evolução nesse videogame que você tem aí, uma evolução no seu celular. Vão ser lançados, e são lançados, você sabe disso, modelos e mais modelos, todos eles aperfeiçoados em alguma coisa. E
As pessoas sempre querem os melhores, não é assim? Então a evolução vai acontecer. Você vai viver esta evolução, tá? Nós vamos estudar um pouquinho, então, sobre o museu. Vamos falar dos museus do Brasil, tá? E eu quero esclarecer para você, então, que esta aula, ela está linkada, interdisciplinar. Aula de arte, aula de história e aula de geografia. Então, vamos lá saber um pouquinho mais sobre os museus. Bem, o que eu quero que você entenda a princípio. O que é um museu? Então, nós consideramos museus, e agora nós estamos falando de lei, tá? Para efeitos da lei, uma instituição sem fim lucrativo. Aí você pode me perguntar, por que então é cobrado para entrar no museu? Porque é necessário a limpeza do lugar, é necessário cuidar da iluminação. Muitos artigos, objetos que estão ali, precisam ser colocados dentro de vidros para que eles consigam ficar ali, então, preservados. Enfim, ele precisa ser cuidado. Por isso, é cobrado a entrada no museu, ok? Lembrando das pessoas que trabalham lá, né? Então, as pessoas também precisam receber o seu pagamento, tá? Aqui nós temos uma breve cronologia do Comitê Internacional de Museus, tá? Então, foi se falando o que é um museu. Lá em 1946, era explicado para nós o seguinte, que o museu é um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, com vistas a coletar, conservar, estudar, explorar de várias maneiras e, basicamente, exibir para a educação e lazer de valor cultural, ou seja, é para valorizar a nossa educação e o nosso conhecimento, tá? Ou seja, nós sairemos de um museu com muito mais conhecimento do que nós entramos nele, tudo bem? O museu, ele é um estabelecimento de caráter permanente, isso em 56, 10 anos depois, administrado para interesse geral, com a finalidade de conservar, estudar, valorizar de diversas maneiras o conjunto de elementos de valor cultural, coleções de objetos artísticos, históricos, científicos e técnicos, jardins botânicos, zoológicos e aquários. Tudo bem? Agora, em 1974... Museu é estabelecimento permanente, sem fim lucrativo, a serviço da sociedade, aberto ao público, que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe para o estudo, a educação e o entendimento, a evidência material do homem e seu meio ambiente. E chegamos a 2001, vamos lá. Museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno para educação e deleite da sociedade. Aqui temos outras declarações, né? Outros documentos declarando o museu, falando sobre o museu e colocando como legal, né, ter um museu, ok? Então, existe a Declaração de Santiago de 1972, a Declaração de Quebec em 1984, a Declaração de Oaxtep em 1984 também, Declaração de Caracas em 1993. Tudo bem? O que eu quero lembrar a você é que no museu são guardadas as nossas fontes históricas. Vocês se recordam das fontes históricas? Nós estudamos sobre elas. Então, no museu pode ter fotos, pode ter quadros, pode ter jornais, livros antigos. No museu também pode conter vários objetos e esses objetos vão nos contar uma história, ok? Então, dentro de um museu são guardadas nossas fontes históricas. Você estudou sobre isso e tenho certeza que você ainda se recorda, tá? O museu, ele pode ser de uma pessoa física ou jurídica, assim como eu já falei para você, particular, né, ou público. Embora possa ser declarado como de interesse público, no todo ou em parte, caso seu acervo represente um valor cultural de destacada importância para a nação, a diversidade cultural regional, étnica ou linguística do país. Pode ainda ser considerada estadual, regional ou distrital. Se for vinculada à federação
ou caso seja autorizado a utilizar esta denominação. Então, ele pode ser, né, com qualquer um deles, estadual, regional, distrital ou até mesmo federal. Isso precisa receber uma autorização, tá? O museu, comunidade de informação. Vamos lá. A documentação museológica representa um aspecto da gestão dos museus destinada ao tratamento da informação em todos os âmbitos, desde a entrada do objeto no museu até a exposição, envolvendo tarefas de coleta, armazenamento, tratamento, organização, disseminação e recuperação da informação. Considerando os documentos como registros da atividade humana, a documentação serve como instrumento de comunicação e preservação da informação do âmbito da memória social e da pesquisa científica. Quem falou sobre isso foi Yasuda, tá? Então, preste atenção. Ou seja, existe toda uma documentação que fica guardada lá no museu e essa documentação fala para nós sobre os objetos, quando chegou lá, né, o que representa o objeto, a história que esse objeto está contando, como é que ele deve ser guardado, ou seja, armazenado ali naquele lugar, porque eu vou te contar algumas particularidades. Por exemplo, alguns objetos não podem ter uma luz muito forte dentro do ambiente. Por isso, quando você entra no museu, às vezes você vai olhar e falar, nossa, que lugar é meio escuro, meio sombrio. É porque a luz muito forte, principalmente se ela estiver direcionada, virada diretamente para o objeto, como esse objeto é muito antigo, pode prejudicar de alguma forma. Então, até mesmo o tratamento de luz acontece no museu. Também existe um tratamento, por exemplo, os vidros que são colocados em volta são tratamentos, não é só para que nós não venhamos a colocar as mãos, né, e seja protegido de alguma forma aqueles objetos. Não é só por isso, tá? Existe também a necessidade de ter um vidro ali, porque são objetos antigos, tá? Por exemplo, se for roupa, um vestido muito antigo, de outras épocas, que nos mostram como viviam as mulheres de uma determinada época. Você sabe o que pode acontecer? Você já viu um bichinho chamado traça? Não. A traça, ela pode comer a roupa, fazer buracos. E então, em pouco tempo, essa traça acabou com esse vestido antigo, tá? Aqui no Brasil, principalmente na época de fevereiro, que é um mega calor, as traças se alastram. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E o museu tem, inclusive, essa preocupação. Agora, você também, imagina só, se for um tempo úmido e as coisas começarem a ficar com cheiro de mofo. E aí não dá certo, né? E o mofo também pode pegar nos objetos e ficar tudo verde, tudo estragado. Imagina, pode acabar com tudo, gente. Né? Então, todo esse cuidado acontece no museu, tá? Embora muitas pessoas não saibam que acontece desse jeito, né? Que existe inclusive a catalogação dos objetos que estão ali, existe todo um cuidado, todo um passo a passo que as pessoas que trabalham no museu e os historiadores que também trabalham no museu precisam tomar com os objetos. Tudo bem? Vamos lá. Funções do museu. O museu tem algumas funções. Agora, a função básica dele é a preservação. É preservar realmente a história, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Realizada por meio da documentação, conservação e comunicação, envolvendo exposição, educação informal e ações socioculturais. Então, ele tem a aquisição, a investigação, a difusão e a exposição de testemunhos materiais sobre o ser humano. São responsáveis pelo patrimônio natural, o museu é responsável pelo patrimônio natural, cultural, material e imaterial de uma comunidade. Sua principal responsabilidade é a proteção e a valorização deste patrimônio, ou seja, dos patrimônios que nós falamos, que são natural, cultural, material e imaterial de determinada comunidade, ok? A segunda função, que é a função secundária, é a socioeducativa. Vamos entender melhor. Ela é implementada por meio de projetos
cujo objetivo é elevar o nível da educação e conhecimentos da sociedade, englobando crianças, jovens e adultos, tá? Então, como é que ela pode acontecer? Capacitações do público, exposições temporárias e itinerantes, oficinas de música, artes cênicas, literatura, visitas guiadas. Ou seja, alunos, prestem atenção. Quando você chega no museu, você aprende, tá? E este aprendizado, ele pode acontecer de diversas maneiras. Dentro de museus, inclusive, existem oficinas, que são oficinas de música, de teatro, de literatura. Existem as visitas que são guiadas, ou seja, nós chegamos no museu, um guia nos encontra e nos leva fazendo toda a explicação da história daquele objeto, da história daquele acervo que está no museu naquele momento. Aí você vai falar assim para mim: professora, no museu naquele momento, como assim? É porque a exposição, ela pode ser temporária, ok? E ela pode ser também itinerante, ou seja, se ela é temporária, os quadros, vamos falar de algum pintor famoso, gente. Quem? Enfim, você pode colocar vários quadros. Por exemplo, o Abapuru, né? Vocês já estudaram sobre ele. Se o Abapuru e todas as coleções estiverem ali, todos os quadros dessa coleção estiverem ali, como é que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Vai ficar para sempre no museu? No Museu do MASP? Museu de Arte Moderna? Não, gente. Ele fica ali temporariamente. Sabe por quê? Provavelmente é um acervo itinerante. Então ele sai do nosso museu, ou ele volta para o seu museu de origem, ou seja, ele ficou temporariamente naquele lugar, ou todos esses quadros da Tarsila do Amaral ficam viajando de museu em museu, tá? Então, se for temporária, ele pertence a determinado museu, tá? Museu X. Ele sai de lá, visita um outro museu e volta para o museu que ele pertence. Pronto, temporário. Se ele for itinerante, ele vai sair de um museu e passar por diversos outros. Não tem parada. Tudo bem? Então, ele vai passando, fica um pouquinho aqui, vai um pouquinho para o museu lá do Rio de Janeiro, vai para um outro museu em Nova York, vai para a França. Olha que chique. Certo? Tudo bem? Bem, é extremamente importante para um museu a implementação de políticas culturais de incentivo para o desenvolvimento da capacidade individual e coletiva da comunidade ao qual pertence. Precisa, sim, de incentivos, precisa de políticas, porque o museu ele precisa ser protegido, o museu precisa ser garantido, tá? Porque a nossa história não pode parar, a nossa história não pode morrer. Nós falamos sobre a importância da oralidade. Vocês se recordam disso? Como é importante contar a história, falar sobre a história de geração em geração? Não é verdade? Por exemplo, os seus pais te contam histórias dos seus avós, te contam história deles de quando eles eram pequenos, e você provavelmente vai passar essa história adiante. Quando você tiver os seus filhos, quando você for um adulto, você vai contar esta história para outras pessoas. Esta é a oralidade, a importância de contar a história, falar sobre ela. Mas é muito importante também nós preservarmos, né, os nossos museus, ok? Outra função secundária do museu é a pesquisa, tá? Ela é motivada basicamente por duas razões. Quais são? A produção de conhecimentos e a promoção e desenvolvimento individual e coletivo, tá? Então, precisa produzir conhecimento para outras pessoas e promover o desenvolvimento. Por quê? Você chegou no museu sem conhecer uma determinada história. Você passou a conhecer essa história, você teve um desenvolvimento, tá? Culturalmente, você ficou uma pessoa... Você ficou uma pessoa que conhece mais sobre a cultura de um determinado lugar ou sobre a vida de uma pessoa. Você desenvolveu o seu conhecimento, ok? Tudo bem? Deve promover ações comprometidas socialmente para o desenvolvimento e uma economia sustentável, por meio de preservação e valorização do patrimônio cultural e natural, ok? Bem, quem são os usuários de um museu, gente?
Quem são? Pesquisadores, historiadores, museólogos, estudantes e a sociedade em geral. Todos podem visitar um museu e conhecer o que está sendo contado a nós lá naquele museu, ok? No século XVIII, o museu servia para educar o indivíduo e estimular o senso estético nacional e pessoal. Era chique, gente. Excluindo os bárbaros e os escravos, por não acreditarem que nem os bárbaros e nem mesmo os escravos, né, poderiam ser merecedores do que era oferecido no museu, ou seja, do conhecimento. Olha o absurdo. Hoje não, né? Nós sabemos que hoje toda a sociedade pode e deve visitar, porque deve e merece ter o conhecimento, certo? Bem, usuários no Brasil. Quem são os usuários do museu? No século XIX, os museus eram abertos apenas para um seleto grupo de pessoas, eram pessoas cultas da época, né? E além disso, eles serviam para os cursos de nível superior. Na década de 1980, foram criados museus direcionados para a educação, que se preocupavam com a comunicação com o público visitante. Os museus passaram a investir em cultura para a sociedade. Houve preocupação na comunicação com os grupos escolares, tá? Então, a partir de 1980, não era apenas para um grupo de pessoas, mas sim passou a sociedade, né? Passou a ter, né? A sentir a necessidade de se ter um museu onde os estudantes e as pessoas em geral pudessem fazer essa visita. Existe também o usuário virtual. Gente, usuário virtual. Agora nós estamos falando um pouquinho mais da língua de vocês, não é verdade? Virtual. Virtual significa o quê? É internet, né, gente? Internet é vida. Fala pra mim. A gente com internet, a gente pesquisa, a gente sabe do mundo inteiro, a gente sabe até da vida dos outros, não é verdade? Internet é vida, não é assim? Então, usuário virtual. Se você não pode ir até o museu vem até você, na tela do seu computador, no seu celular e assim por diante. Olha lá. Com o advento da tecnologia, os usuários do museu passaram a se comunicar com ele virtualmente. O site do museu atua como um estimulador para que o usuário virtual tenha curiosidade de realizar uma visita física. Então, ele foi criado para quê? Para te dar vontade de ir lá. Mas como de repente a gente não consegue ir lá na França, no Museu do Louvre, nós vamos fazer o quê? Fazer uma visita virtual mesmo, né? E nós vamos conhecer o museu, certo? O público virtual, na sua maioria, é composta por adultos que estudaram até a pós-graduação e buscam informações para suas pesquisas. O museu, com o passar do tempo, agregou usuários e mudou a sua forma de comunicação para poder atender os visitantes que o frequentam, atuando como uma unidade de informação na sociedade. Produtos e serviços de um museu. Então, o que nós podemos encontrar no museu? Documentação, conservação e segurança dos acervos, ação educativa, acesso público aos bens culturais, exposição. Agora, quais os tipos de exposição? Vamos lá. Ela pode ser individual, coletiva, antológica, retrospectiva, histórica, comemorativa, cronológica, temática. E quais as características de uma exposição, gente? Ela pode ser permanente, temporária, itinerante e ela pode acontecer, a duração, né? Ela acontece de várias formas diferentes, tá? Então, isso acontece de acordo, aliás, né? As características são de acordo com a duração. Permanente, ela vai ficar ali sempre. Temporária, um pouco de tempo. Itinerante, passou um pouquinho, já vai embora porque vai para outro museu. Gente, tem exposição que fica uma semana, 15 dias, né? Exposições que ficam pouco tempo faz com que o museu receba inúmeras pessoas em uma semana. Então, nós vemos aí exposições importantíssimas que acontecem, por exemplo, em um dos museus mais visitados e que tem constante mudança, né, no seu acervo, que é o museu lá no MASP, não é verdade? Então, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o que acontece, gente?
Neste museu, no MASP, constantemente, quando é trocado o acervo, passam por lá algumas exposições famosíssimas que ficam poucos dias. Gente, as filas no vão do MASP ficam imensas, imensas, imensas. Quem já conseguiu, quem já passou por lá, sabe que a situação é complicada para quem está lá esperando, mas as pessoas enfrentam as filas porque querem conhecer este acervo, certo? Produtos e serviços de um museu. Então vamos lá. Programas educativos. A finalidade destes programas é complementar e contribuir para aumentar o nível da educação e do conhecimento das crianças, dos jovens e dos adultos. Tudo bem, gente? Então, dependendo da exposição que é colocada no lugar, dependendo. Produtos e serviços de um museu. Programas educativos. A finalidade destes programas é complementar e contribuir para o aumento, para a elevação do nível de conhecimento das crianças, dos jovens e dos adultos. Dependendo da exposição que está acontecendo no lugar, vocês sabem o que pode acontecer? Simplesmente é traçado já de imediato o perfil dos visitantes que vão passar por ali. Se for um acervo que é voltado ao público jovem, já se sabe quem é que vai passar ali. O público jovem, não é verdade? Agora, se for um acervo mais antiquado ou mais difícil de se entender, você pode ter certeza que quem vai passar ali é o pessoal mais adulto. Enfim, existem os diferentes perfis aí do público, tá? As exposições que são voltadas para crianças, geralmente elas são apresentadas de forma simples, tá? Forma simples, forma concreta, porque precisa passar uma informação lúdica, tá? Uma informação para que a criança entenda na linguagem dela. As exposições que são voltadas ao público adulto são realizadas em diversos ciclos, são separadas em diversas formas. Então podem ser filmes, oficinas de teatro ou de arte, literatura, música, seminários, exposições temporárias. Elas são realizadas com o acervo do museu ou por algum acervo temático. Tudo bem? Conferências e palestras. Formas de fornecer maior conhecimento do conteúdo das exposições ou do patrimônio cultural e nacional local. Produtos e serviços de um museu. Vamos lá. Se você chega no museu, como eu já te falei, você pode ter uma visita guiada. E nessa visita guiada, que depende do número de pessoas e depende do museu também, tá, gente? Então, não é uma regra. Existem museus, eu já participei de visitas guiadas, onde apenas estávamos em 3 pessoas e a nossa visita foi guiada dentro de um museu. Da mesma forma, eu já participei em outros museus que uma visita guiada precisava ter 10, 15 pessoas. Então, depende de museu para museu e depende da exposição que está acontecendo naquele lugar, tá? Então, as visitas guiadas, principalmente para os estudantes, é necessário e acontece também algumas atividades, né? Acontecem algumas perguntas, podem acontecer até gincanas, tá? Então, depende do lugar, tá? E depende também do que você quer que aconteça naquele lugar. Os guias propõem e o público participa do que é proposto ou não. Tudo bem? Oficinas. Então, as oficinas podem tratar de áreas específicas do conhecimento, tá? Então, depende do que você está conhecendo, do que está sendo tratado ali no museu. Existem recursos naturais, elementos da cultura local, trabalhos artesanais e artísticos que você pode realizar. Eu já fui também em visitas e eu acredito que você também, se não passou, pode passar. Por exemplo, onde fala dos índios, onde é ensinado a nós a trançar algumas bolsas. Nos é ensinado também a fazer pulseiras, fazer colares, certo? Então, depende do lugar, depende do produto, é a oficina que é proposta para cada um de nós. Publicações de museus. O objetivo é permitir que a população conheça o museu, conheça a pesquisa, conheça o projeto que está sendo realizado ali, tá? Publicações promocionais acontecem com a finalidade de difundir e incentivar que a população participe, que a população conheça, tá? Então, podem ter promoções para escolas, para grandes números de pessoas. Esses ingressos
aos museus podem ser comprados antecipadamente com valores diferentes, pode ser via internet, pode ser por telefone, e aí de diversas formas. Por exemplo, existem museus que, quando são comprados os ingressos, já enviam um ônibus para a escola para buscar os alunos, levam até o museu, deixam os alunos em determinado horário, pegam esses alunos e retornam para a escola. Então, tem toda uma situação aí que pode acontecer com as promoções, tá? Publicações especializadas. Essas publicações possuem informações extensas e aprofundadas sobre o patrimônio cultural e natural, ou então sobre a coleção, como também sobre as exposições que se realizam no museu. E existem outros tipos, tem catálogos, tem guia de estudo, boletins informativos, revistas. E aí, né, vai da criatividade do museu, do lugar, do dinheiro, da verba que foi liberada para eles trabalharem e assim por diante, ok? Então, nós temos aqui a referência bibliográfica dessa pesquisa, ok? Que nós realizamos, sobre o que nós conversamos aqui, tá? Mas eu acredito que muitas situações foram esclarecidas para você sobre o museu, sobre uma visita no museu, sobre as peças que estão ali expostas no museu, sobre as artes que podem ser expostas, como também objetos antigos que são expostos ali e uma história é contada dentro do museu, ok? Eu quero que vocês, por favor, anotem o máximo de informações no seu caderno de história, ok? Anotem aí no seu caderno de história e na nossa próxima aula você vai conhecer mais e mais situações legais que você pode ser que ainda não conhecia, tá? Então, aguarde a nossa próxima aula. Mas aguarde, assim, com bastante ansiedade, porque vai ser mega legal. Tudo bem? Aluno, beijo. Amo vocês, estou com saudades e espero que vocês tenham gostado dessa nossa super aula, ok? Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.